Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 20. Nós estaremos estudando sobre a pedra angular. Estaremos estudando sobre uma parábola que Jesus recitou quando estava pregando um dos seus sermões. E Jesus falou de algo muito interessante, como ele entregou o seu reino nas mãos da igreja e retirou o seu reino das mãos dos judeus, porque eles fizeram um porco causo do reino de Deus e interpretaram que o reino de Deus seria de si mesmo. Os judeus achavam e pensavam que o reino de Deus era um deles, e eles poderiam agir da maneira como pensava, da maneira como achava, e Deus não gostou daquele comportamento e fez com que os judeus perdessem a guarda do seu reino e passou a guarda do reino para a igreja, que hoje está cuidando do reino de Deus, que hoje representa o reino de Deus aqui na terra, e que o reino de Deus, através da igreja, está crescendo, frutificando, florescendo, prosperando, progredindo. E vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo de número 20, versículo de número 9. Diz assim: então começou a dizer ao povo esta parábola. Um determinado homem plantou uma vinha. A vinha aqui simboliza o reino de Deus. E a arrendou a uns lavradores, que simboliza os lavradores, o povo judeu. E foi para uma terra estrangeira por muito tempo. Para que os irmãos entendam melhor, a vinha que foi construída, estabelecida e arrendada por Deus com uma cerca viva, com um lagar e com uma torre, esta vinha que fala em Lucas, fala em Marcos e fala-se também em Mateus. Lucas no capítulo 20, Mateus no capítulo 21 e Marcos no capítulo 12. Quando esta vinha, que é o reino de Deus, foi construída, foi criada, nós sabemos que a vinha, podemos dizer e definir, conceituar, que ela é a empresa de Deus, e ela foi arrendada a Israel desde os dias de Samuel, o juiz, quando marca a ausência da glória de Deus, porque de Samuel, do profeta Samuel para trás, nós encontramos nas Sagradas Escrituras o sistema de Deus chamado teocrático, aquele sistema que Deus cuidava do povo, Deus regia o povo, Deus administrava o povo, Deus era o rei do povo judeu aqui na face da terra. E depois do profeta Samuel surgiram os primeiros monarcas. Surgiu o monarca Saul, depois surgiu o monarca Davi, e foram surgindo os reis sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu. A partir do momento que surgiu
o rei Saul, o sistema da monarquia, então o sistema teocrático de Deus foi cancelado. A partir daí, Deus colocou a sua empresa, o seu reino, arrendado a Israel pelo sistema da monarquia, porque ele parou de reinar no sistema da teocracia. E desde os dias de Samuel, o juiz, a monarquia começou a cuidar. É como se o reino de Deus fosse arrendado para que os judeus tomassem cuidado. E o capítulo 20 de Lucas e o versículo 9 diz assim: então começou a dizer ao povo esta parábola. Um determinado homem plantou uma vinha. Quem era esse homem? Deus. Quem era a vinha? O reino de Deus. E arrendou, alugou. Para quem? Para uns lavradores. Quem eram os lavradores? O povo judeu. E foi para uma terra estrangeira por muito tempo. Ou seja, quando o sistema teocrático foi cancelado e foi substituído pela monarquia, Deus se ausentou do povo por um longo tempo e deixou o sistema de monarquia cuidar do povo judeu aqui na face da terra. Lucas capítulo 20, versículo 10. E no tempo próprio enviou um servo àqueles lavradores para que lhe dessem a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no de mãos vazias. Então, explicando o versículo de número 10, o grupo de profetas do reino do norte de Israel veio. Os profetas eram aquele servo a serviço de Deus para cobrar dos lavradores. No tempo próprio, ele enviou um servo, que eram os profetas. Aqueles lavradores, que eram o povo judeu, que estava cuidando do reino de Deus, para que ele desse a sua parte dos frutos da vinha. Porque quando Deus entrega o seu reino na mão de uma nação, na mão de alguém, o desejo de Deus é que o seu reino gere frutos. Tem ovelha que não gera fruto. Tem ovelha que ela é estéril dentro da igreja. Ela não dá lã, ela não dá leite, ela não trabalha, ela não faz nada, ela apenas é uma ovelha estéril. Como aqui a simbologia de crente e de ovelha está sendo para uma vinha, para um pé de uva. Você olha uma ovelha estéril, você olha um crente estéril, você só vê folhas. Você olha para aquele pé de uva e vê aquelas folhas verdes, bonita, cheio de folhas. Mas quando você vai procurar um fruto, procurar a vinde, procurar uvas naquele pé de uva, você não tem frutos. Porque são vinha que não dá fruto, ovelha estéril que não dá fruto na casa de Deus. Quando Deus mandou os seus profetas cobrar aos lavradores para que lhe dessem a sua parte, quando o versículo, irmãos, de número 10 está falando para que lhe dessem a sua parte, está falando de quê? Está falando do dízimo, está falando da 10ª parte, está falando da contribuição para a casa de Deus. Os frutos da vinde tem que dar a sua parte, mas os lavradores, que são o povo judeu, espancando, mandaram-no de
mãos vazias. Quando você estuda a história da Bíblia Sagrada, você encontra os profetas pregando a palavra, anunciando a palavra para os monarcas que estavam cuidando do reino de Deus, anunciando a palavra, profetizando para o povo judeu, dizendo: vocês precisam se converter, vocês precisam dizimar, vocês precisam sacrificar, vocês precisam ofertar, vocês precisam orar, vocês precisam jejuar, vocês precisam fazer a obra, vocês precisam buscar a Deus, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam ficar de joelho, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter. Os profetas tinham essa tarefa, a tarefa de anunciar o desejo de Deus para que o povo praticasse aquilo que Deus estava desejando. Mas o povo judeu, a nação judaica que estava cuidando do reino de Deus, não quiseram obedecer. Qual era o valor do arrendamento? Esse arrendamento que nunca foi pago pelos profetas do reino do norte de Israel, sempre cobraram o valor do arrendamento, sempre buscaram o pagamento do arrendamento, e a parte de Deus nunca devolveram. A parte de Deus na sua empresa jamais foi paga. Os cobradores eram os profetas que cobraram o louvor e a gratidão a Deus. Deus sempre desejou ser louvado, Deus sempre desejou que o seu povo seja grato por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele está fazendo e por tudo aquilo que ele vai fazer. Em Lucas capítulo 20, versículo 11, diz assim: e tornou a enviar outro servo, mas eles também o afrontaram, espancaram-no e mandaram-no de mãos vazias. Então, o grupo de profetas pós-exílicos que profetizaram a tribo de Judá, entre eles estava o profeta Zacarias, também voltaram de mãos vazias. Porque Deus toda a vida cobrou o louvor, toda a vida cobrou a sua parte daquilo que foi arrendado, daquilo que foi falado, e ninguém nunca pagou aquilo que Deus exigiu. Vamos ler o versículo de número 15 do capítulo 20 de Lucas. E lançando-o fora da vinha, mataram-no. O que o Senhor da vinha fará com eles? Aqui está falando do filho. Porque os profetas vieram, os profetas cobraram e vieram a serviço de Deus. O povo judeu que estava cuidando do reino de Deus não pagaram nada, não ofereceram nada. Então Deus chegou a mandar o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Talvez chegando lá, o meu filho, eles vão respeitar o meu filho, eles vão valorizar o meu filho, e isso não aconteceu. Pegaram o próprio Filho do Deus vivo, todo-poderoso, e mataram. Então a morte de Jesus, ela aconteceu para que eles não pudessem mais pagar nada. A nação hebraica foi criada por Deus, através de Abraão, nasceu o povo judeu, o povo escolhido, o povo querido. Deus colocou o seu reino na mão da nação judaica. A nação judaica começou a cuidar do reino de Deus, mas não pagava aquilo que Deus estava querendo. Se Deus colocou o seu reino na mão da nação judaica, a nação judaica não dava de volta a parte de Deus.
Quando Deus coloca alguma coisa na sua vida, você tem que dar para Ele a parte de Deus. Porque nós somos apenas administradores e não dono. Não somos dono de nada. Tudo que você tem, o seu emprego, a sua casa, o seu carro, a sua família, você é apenas um administrador. Deus colocou sobre a sua vida. Vale você lembrar que você tem que pegar tudo aquilo que está nas suas mãos para administrar e devolver a parte de Deus, e dar a parte de Deus, e entregar a parte de Deus. É isso que Deus está querendo explicar através da sua palavra. Ele dá a você, Ele empresta a você, Ele arrenda a você, e você devolve para Ele a parte dele, que é a única coisa que Ele quer. E isso os judeus não entenderam. Eles não deram. Eles pegaram o próprio filho do dono da vinha e mataram. A morte de Cristo foi fora da porta do templo. Se você encontrar a história, a biografia de Jesus, você vai entender que Jesus morreu fora de Jerusalém, fora dos portões da cidade. Expulsaram Jesus de Jerusalém, expulsaram Jesus da cidade, e Ele foi crucificado fora da cidade. Por que Jesus foi crucificado fora da cidade? A morte de Cristo fora da porta do templo, como deveria ser morto os animais do holocausto. Isso lá no livro de Levítico, lá no livro da lei, lá no Pentateuco, você encontra o sacrifício de animais do holocausto, que eles eram mortos fora da cidade. Assim Jesus, como holocausto vivo, para abrir a porta da graça, para morrer na cruz do Calvário e fundar e criar a sua igreja, Ele também morreu fora das portas da cidade. Lucas capítulo de número 20, versículo 15. E lançando-o fora da vinha, a vinha é o reino de Deus, que foi criado por Ele. Fora da vinha, mataram-no. O que o Senhor da vinha fará com eles? Versículo de número 16, 20 e 16. Virá e destruirá aqueles lavradores e arrendará a vinha a outros. E eles, ouvindo isso, disseram: jamais aconteça tal coisa. Então, no versículo 16, começamos a entender que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o dono da vinha, Ele retirou a vinha, o seu reino, das mãos dos judeus e arrendou a outro. Quem é esse outro que arrendou o reino de Deus? A igreja. A igreja tomou posse e ela arrendou o reino de Deus. Ela começou a cuidar do reino de Deus. Ela começou a guardar o reino de Deus. Ela se tornou dona do reino de Deus. Por isso que a igreja, aquela que arrendou o reino de Deus, ela não pode deixar de contribuir. Ela não pode deixar de louvar. Ela não pode deixar de adorar. Ela não pode deixar de buscar a presença de Deus, de ofertar na casa de Deus, de dizimar na casa de Deus, porque ela tem que dar a parte de Deus. Deus ama a igreja, porque a igreja continua fazendo aquilo que o coração de Deus deseja. A igreja continua fazendo aquilo que o sumo sacerdote, nos tempos da lei, nos dias de Jesus,
pararam de fazer. A igreja continua fazendo aquilo que o povo judeu teve dificuldade de entender, compreender e fazer, que era dar a parte de Deus. A parte de Deus é o louvor, a parte de Deus é a adoração, a parte de Deus é a contribuição, a parte de Deus é estar na presença dele de joelho, se convertendo, orando, buscando, entregando aquilo que é dele, porque o reino dele é arrendado e nós temos que pagar o devido aluguel. Ninguém é dono de nada. A vinha foi arrendada para outro inquilino, a igreja, no tempo da graça. E algumas pessoas estão usando da vinha, o reino de Deus, e não se deram conta de que a vinha, o reino de Deus, pertence a Deus. Por isso que tem muita gente contextualizando os dias atuais, fazendo do reino de Deus comércio, fazendo do reino de Deus uma maneira de sobrevivência. O reino de Deus não é comércio, o reino de Deus não é palco, o reino de Deus não é show. O reino de Deus é um lugar de adoração, é um lugar de buscar a presença dEle, é um lugar de conviver em comunhão, de estar lendo a Bíblia, estudando a palavra, se convertendo cada dia mais, buscando jejum, buscando oração, contribuindo na casa dEle, dizimando, ofertando, trabalhando, guerreando, lutando, pregando o Evangelho, evangelizando, praticando o ID, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é você dar a parte dele daquilo que a igreja arrendou, começou a tomar conta, tomou das mãos dos judeus, e hoje nós temos a herança da vinha, estamos de posse da vinha, porque a igreja hoje é quem cuida do reino de Deus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo aonde eu quero chegar. Lucas capítulo de número 20, versículo 17. Mas ele, fixando os olhos neles, disse-lhes: não é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa mesma converteu-se em pedra angular. A pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que a igreja foi fundada, a pedra que a igreja está sobre ela, a pedra que esmiuça corações duros, a pedra que quebra a arrogância do ser humano, a pedra que esmiuça e esmigalha o orgulho do ser humano, é a pedra angular, é a pedra de esquina. Quem é esta pedra? A pedra angular é Jesus. Tem tantas pessoas querendo pegar a pedra e colocar cimento sobre ela. É da maneira que eu quero que a igreja tem que caminhar. É da maneira que eu quero que a igreja tem que fazer. É da maneira que eu desejo que a igreja tem que estar na terra. Ninguém consegue jamais colocar cimento, colocar concreto, colocar argamassa na pedra angular. Porque a pedra angular, ela é Cristo. Ele é o dono da igreja. A igreja anda da maneira que ele deseja, da maneira que ele quer, da maneira que ele almeja. A igreja, ela caminha da maneira que a pedra angular organiza. Ela tem vários ângulos. E a Bíblia diz, no profeta Zacarias, que ela tem 7 pares de olhos, a pedra angular. A pedra que esmiuça, a pedra que quebra os projetos dos homens. Os homens
inventam os seus projetos, as suas doutrinas, os seus paradigmas, as suas coisas esquisitas, e a pedra vai lá e quebra, a pedra vai lá e esmiuça, a pedra vai lá e esbagaça tudo, porque a igreja, ela tem um dono, alguém morreu por ela, alguém pagou um preço caríssimo por ela, e foi a pedra angular, que morreu por ela, que pagou por ela, que foi para fora da cidade pagar um dos maiores sacrifícios já existentes sobre a face da terra. Esta pedra é a pedra mais valiosa que existe sobre a face da terra e sobre os céus. Ela é mais valiosa do que o rubi, do que o diamante, do que a esmeralda. Ela é mais valiosa do que o ouro, mais valiosa do que a prata. É a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que fundou a igreja, a pedra que cuida dela. A pedra angular é Jesus Cristo, o dono da igreja. E ela é uma pedra que tem ângulos perfeitos e apta para toda boa obra. E quem colocou esta pedra para a igreja ser fundada? O arquiteto dos céus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele é o arquiteto. Ele criou o sol e colocou ele no lugar. As galáxias. Ele criou as estrelas e a Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo seu nome. Ele criou o mar com as suas ondas empoladas e a Bíblia diz que ele deu limite, até aqui você pode chegar e não mais. Ele criou os animais, o arquiteto do céu, o arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso. Ele criou o ser humano, ele criou o espaço, ele criou o universo, ele criou tudo e todos. E ele criou e colocou uma pedra para fazer o alicerce da igreja. A igreja não se abala, porque ela tem um alicerce chamada pedra angular. A igreja, as paredes dela não... Estou falando da igreja universal. As paredes não trincam, porque a pedra angular, ela está no alicerce da igreja. A igreja, ela não desmorona, porque muitos já perseguiram a igreja, já maltrataram a igreja, bateram na igreja, mataram muitos da igreja, mas a pedra angular chegou um dia a dizer: sobre a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Por isso que ela não desmorona, ela não trinca, ela não cai, ela não é derrubada, porque no alicerce dela existe a pedra angular. A pedra angular é Jesus. A pedra de esquina é Jesus. Ela não se abala. Ela permanece firme, marchando, olhando para o alvo e aguardando o arrebatamento tão esperado que nós desejamos. Foi o arquiteto dos céus que colocou a pedra angular no alicerce da igreja. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 1. A empresa de Deus foi arrendada a Israel, ao povo judeu. Mas os seus responsáveis foram infiéis. Os judeus foram infiéis. E quando ele criou o seu reino, ele colocou sobre o seu reino uma cerca viva. E colocou também uma beneficiadora da matéria-prima, que foi um lagar que ele construiu sobre o seu reino. Um lagar que transforma o fruto em produto mais rentável. E eu provo para você que esse lagar tem tudo a ver com o Espírito Santo. É lá no lagar aonde se desce
o azeite. É lá no lagar onde corre o azeite. É no lagar onde o azeite é prensado e ali ele desce. É no lagar onde se faz também o vinho. Tudo acontece no lagar. É no lagar onde o óleo é produzido. O Espírito Santo tem tudo a ver com esse lagar, que transforma o fruto em produto mais rentável. Uma torre administrativa negociou o seu arrendamento e foi para longe. Deus deixou tudo montado para o seu reino, tudo equipado para o seu reino, para ele funcionar na mão dos judeus, para ele dar fruto nas mãos dos judeus, para ele crescer nas mãos dos judeus, para ele prosperar nas mãos dos judeus, para ele dar certo nas mãos dos judeus. E os judeus começaram a se tornar dono de si mesmo, a não querer passar o reino que Deus deixou para ninguém, começaram a ficar orgulhosos, começaram a dizer exclusividade nossa, aqui não tasca, aqui ninguém entra, aqui ninguém põe a mão. Deus começou a observar aquilo e falou para os judeus: vocês não entenderam, vocês estão trabalhando errado, trabalhando mal. Eu não aceito fazer isso com o meu reino. O meu reino é para toda a humanidade. Vou tomar das mãos de vocês e vou colocar na mão da igreja, que ela quer alugar, ela quer arrendar, e ela vai fazer da maneira que eu almejo. A igreja tomou das mãos dos judeus, Deus tomou, entregou nas mãos da igreja, e a igreja hoje é dona do reino de Deus, que ela arrendou nos tempos da graça e paga a parte de Deus, dando dízimos, ofertas, louvores, reconhecimento e tudo aquilo mais que Deus deseja, a igreja faz, ao contrário dos judeus que não quiseram fazer. Marcos capítulo de número 12, versículo 1. E Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, o reino de Deus, e a cercou com um muro vivo, a sua glória. A igreja é viva, viu? O reino de Deus é vivo. O reino de Deus se movimenta. O reino de Deus marcha. O reino de Deus anda. O reino de Deus se modifica. O reino de Deus tem a sua multiforme graça nele. Uma multiforme graça que todos entendem, compreendem, e aquele que quer aceitar ganha o direito de ir para o céu. Ele é vivo, ele não é morto. E cavou na sua vinha, no seu reino, um lagar. E edificou uma torre para colocar um vigia, para colocar um administrador, para colocar uma pessoa para cuidar. Depois ele arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe do país. Ele arrendou. O versículo de número 12 e 2 de Marcos diz: e enviou um servo aos lavradores no tempo próprio, para que eles recebessem do fruto da vinha, os cobradores do arrendamento, as primícias da vinha. Eles queriam o fruto, mas eles voltaram de mãos vazias, os profetas. E o primeiro grupo de profeta surgiu de Moisés a Jeremias. Eles foram lá, de Moisés a Jeremias, foram aos judeus, cobrar o que era de Deus, pedir a parte de Deus, exigir aquilo que Deus estava querendo. E o povo judeu não entenderam. E o versículo 3: mas os lavradores, apoderando-se dele, espancaram-no e mandaram embora de mãos vazias. Lendo a Bíblia, quantos profetas nós não vemos? Jeremias foi para o calabouço, profetas que perderam a cabeça, profetas que morreram, profetas que foram espancados,
profetas que sofreram, foram chicoteados, tudo isso porque estava a serviço de Deus. Outros cobradores das primícias foram feridos e envergonhados. Outro grupo de profetas, de Jeremias a Zacarias. Zacarias, aquele que morreu no altar. E o versículo 4 de Marcos diz: e tornou a enviar outro servo, e este feriram na cabeça, e o fizeram regressar depois de afrontá-lo. Outro grupo de cobradores, outros profetas, espancado e morto. E aquele que foi ferido na cabeça, diz o versículo 4. Quando a Bíblia fala daquele ferido na cabeça, nós lembramos de quem? Qual o profeta que perdeu a cabeça? Qual o profeta que se vestia de pelos de camelos? Tinha suas características parecidas com a de Elias. Comia gafanhotos e mel silvestre. Pregou a palavra, repreendeu o adultério, e a sua cabeça foi entregue no prato. Ele perdeu a cabeça, porque ele estava a serviço de Deus, cobrando aquilo que era de Deus, exigindo aquilo que Deus queria. Quando o pregador, o profeta, o pastor, o dirigente, ou qualquer outro que seja, pregando a palavra, começa a exigir aquilo que é de Deus, muitos crentes não aceitam. Quando você prega uma palavra de avivamento, de bênção, de cura, de milagre, de vitória, as pessoas aceitam com facilidade. Mas quando você prega, dá o que é de Deus, devolve o que Deus te dá, dê a parte de Deus, dizime na casa do Senhor, oferte na casa do Senhor, trabalhe na casa do Senhor. Quando o profeta, o pregador começa a falar daquilo que Deus precisa, muita gente na igreja fica triste, fica bicudo, fica agoniado, passando mal. Muitos deixam até de congregar, vai congregar em outro lugar. O pastor está exigindo demais, está pedindo demais, está cobrando demais. O pastor só está cobrando aquilo que é a parte de Deus. Ele só está exigindo aquilo que é a parte de Deus. O que é a parte de Deus, você tem que devolver. O que Deus colocou na tua vida, existe em tudo que Deus colocou na tua vida, a parte de Deus que deve ser devolvida. E aqui os judeus, eles não queriam devolver os frutos da vinha, as primícias da vinha. O que Deus deseja é o fruto. Você, como crente na casa de Deus, você está dando as primícias do seu fruto? Aquilo que Deus coloca na sua vida, você está devolvendo a parte de Deus? Você está dando a parte de Deus? Deus quer as primícias. Deus não quer o resto. Ele não é lata de lixo para acumular restos. Tem pessoas que dão tudo a Deus, dá o resto. O pior sapato ele dá a Deus, a pior roupa ele dá a Deus, o pior ele dá para Deus. Aquilo que sobra um restinho, ele dá para Deus. Aquilo que não serve para nada, ele entrega para Deus. E Deus não quer isso. Deus quer de você as primícias. Deus quer de você as primeiras coisas. Então dê para Deus as primícias. As primícias do seu trabalho. As primícias do seu louvor. As primícias da sua adoração. As primícias daquilo que você ganha no seu trabalho, daquilo que você tem na sua vida, dê as primícias para Deus. Deus quer as primícias, os louvores, os dízimos, as ofertas, as ações de graças. Deus deseja tudo isso. E isso o povo não entendeu. O povo judeu não entendeu. O povo judeu não queria pagar. O povo judeu não queria devolver.
Aí tira da mão do judeu, coloca na mão da igreja. E a igreja faz. Hoje é uma vergonha para o povo judeu aquilo que a igreja faz. A igreja adora todo o tempo. A igreja busca todo o tempo. A igreja pratica mais do que o judeu. Muitas pessoas colocam a religião judaica lá no topo, lá em cima, como se fosse a mais que adora, a mais que busca, a mais que faz, a mais que é, a mais, a mais, a mais, a mais. Mas na época que eles estavam com o reino de Deus nas mãos, eles não conseguiram devolver o que era de Deus. Não conseguiram pagar aquilo que Deus pedia. Não conseguiram dar aquilo que Deus exigia. Não deram a Deus. Reteram a mão. Deus tomou. Então não é o povo judeu que adora mais, que busca mais, que dá mais a Deus. É a igreja. A igreja é o povo na face da terra que mais adora, que mais busca. É o povo que contribui, é o povo que dizima, é o povo que trabalha, é o povo que ora, é o povo que jejuma, é o povo que vive de joelho, de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, vem para o culto, vai para casa, adora, 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 adora. A igreja é o povo que mais busca a presença de Deus e dá a Deus o que Deus exige. A igreja, ela cuida do reino de Deus e paga aquilo que Deus quer. A pedra angular, ela tem 7 olhos. Zacarias capítulo 3, versículo 9. E foi sobre esta pedra que o arquiteto dos céus fundou a igreja. A pedra angular, ninguém consegue colar ela em lugar nenhum, nem engessar ela em lugar nenhum. Ninguém consegue colocar cimento nela, nem concreto nela. Ela é livre. Ela cuida da igreja. Ela tem 7 olhos. E os seus olhos estão olhando a igreja, fiscalizando a igreja, cuidando da igreja. Todos os ângulos ela vê a igreja. 360 graus está a pedra angular, com os seus 7 pares de olhos. Diz o profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 9. É essa pedra que foi fundada a igreja, que a igreja está sobre ela. Por isso que a igreja não trinca, nem cai, nem é derrubada, nem é abalada. Terremoto nenhum, de problema nenhum, abala a igreja. A igreja permanece firme. Nem o inferno, nem os demônios, nem potestade do ar, nem qualquer outra coisa abala a igreja. A igreja permanece firme em oração, caminhando através dos séculos. Através dos séculos. Os anos vão se passando, os séculos vão se passando, semanas, dias, meses e anos, e a igreja permanece firme. Ela não se abala com terremoto, nem vento nenhum, tempestade nenhuma tira a igreja do lugar. Ela está plantada, fixada, firme, numa rocha chamada pedra de esquina, pedra angular, chamada Jesus Cristo. E Ele vai levá-la para a glória, porque Ele é o noivo e nós somos a noiva. Só para encerrar esta pedra angular, no capítulo 2 de Daniel, ela dá uma pancada tão grande no pé da estátua, constituído de pedra e de barro, de ferro e de barro. A pedra dá uma pancada tão grande, a pedra angular, a pedra de esquina, que ela esmigalha o governo humano. No capítulo 2 de Daniel, encontramos uma estátua, que a cabeça dela é de ouro puro. O peito e os braços são de prata. O ventre e os quadris são de bronze.
as pernas de ferro, os pés parte de ferro, parte de barro. E são nesses pés que é lançada sem mãos. E a pedra vem e bate nos pés dessa estátua que simboliza o governo humano. E a estátua cai, é derrubada, é esmiuçada. Para você ter uma ideia, o ventre e os quadris aqui de bronze, a história diz que era o governo de Alexandre o Grande. O poderoso Alexandre o Grande, que já caiu. E vai caindo, todos os governos humanos vão caindo. Caindo e sendo derrubado. Porque o único que permanece é o governo da pedra angular. É o governo da pedra que é Cristo. Essa ninguém derruba. Foi essa pedra que bateu na testa do crânio de Golias e ele caiu de cara na lama, de cara na lona. E o pequeno e atrevido Davi arrancou aquela espada super pesada e cortou sua cabeça, enfincou na espada e levantou para o exército de Israel, dizendo: quem pode afrontar o Deus de Israel, o arquiteto do céu, que constituiu e colocou sobre a terra a pedra angular, aonde a igreja está firmada e viva, e assim ela vai chegar no céu. Vamos ficar em pé. Que Deus abençoe a sua igreja. Que esta pedra angular viva sobre você. Ela possa esmiuçar os seus problemas. Ela possa destruir aquilo que está impedindo abrir a porta para a tua vida. A pedra angular pode a qualquer momento ser lançada naquela porta. Pode ser de ferro, pode ser de bronze, pode ser de qualquer material. A pedra angular vai esmiuçar, vai abrir um buraco, vai quebrar, vai explodir. E você vai cantar o hino da sua vitória. Se a pedra angular está sobre a tua vida, e se você está firmado nela, se você está nela, você não vai se abalar. Vento nenhum te abala. Vento nenhum arranca do teu lugar. Tempestade nenhuma vai te abalar, nem vai te tirar dos caminhos do Senhor, porque você está firmado sobre a pedra. Sobre a pedra. Sobre a pedra. Levante a sua mão comigo e ore ao Senhor.